Hoje passou muita gente, graças a Deus, muitas almas neste lugar. E eu glorifico a Deus por isso. Tem alguém que não achou? Levante a mão e peça misericórdia, que o obreiro vai te socorrer. Socorro, obreiro. Levanta a mão. Me acuda aqui, tem misericórdia de mim. Pai, eu sempre vou precisar depender do Senhor. Hoje é a quarta vez que eu vou pregar, mas ainda assim eu dependo do Senhor, para que eles recebam fé, revelação da Tua graça, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aí está escrito assim: Epístola de Paulo aos Romanos, ou seja, carta de Paulo aos Romanos. Essa carta, já estou falando, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Diga apóstolo Paulo. Diga apóstolo da graça. O apóstolo Paulo é chamado de o apóstolo da graça. Ele dizia assim: eu sou como um nascido fora de tempo, nem mesmo deveria ser chamado de apóstolo, porque ele não fez parte dos 12 apóstolos. Mas ele falou: nasci fora do tempo. Parece que Deus reservou ele. Parece mais interessante que quem ocupou o lugar, tirou na moedinha, foi Matias. Mas às vezes, eu fico para mim, às vezes o 12º seria o Paulo. Mas ele não foi o 12º na história. Deus reservou ele para um tempo. É chamado o apóstolo da graça. Eu tenho para mim, eu tenho certeza, que ninguém entendeu mais nessa vida da graça do que o apóstolo Paulo. Ninguém alcançou um conhecimento nunca como ele. Vamos dizer que nós ainda estamos tocando na beira do que ele entendeu sobre graça. Graça é o próprio Jesus. Poder são o próprio Jesus. Por isso ele é chamado assim. Ele escreveu, eu não sei quantos por cento precisar, mas talvez aí, eu não sei direito, talvez 70% do Novo Testamento foi ele que escreveu. Ele não teve aquele contato com Jesus que os apóstolos tiveram. No entanto, foi a ele revelado a maior graça, Jesus. Ele mais que entendeu sobre isso. Essa carta é escrita aos romanos, ou seja, os crentes que estavam em Roma. Vamos entender alguma coisa e do que se trata essa carta. Para você entender isso aqui, romano, eu já vi muita coisa. E quem os estudiosos consideram Romanos, o livro de Romanos, como se fosse o quinto evangelho. O quinto evangelho. Porque todo crente deveria parar para ler Romanos e buscar Deus entendimento e revelação desse livro. Porque se você tiver revelação desse livro, você começa a ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ter outro entendimento. Outro entendimento da Bíblia. Então todo crente deveria se empenhar em ler mais Romanos. Buscar esse entendimento, esse conhecimento do livro de Romanos e do que se trata. Olha só, vamos ler alguma coisa aqui. Eu vou ler várias coisas agora, até onde eu quero chegar, o Espírito Santo nos levar. Várias partes, eu não posso pregar o livro de Romanos inteiro, nós ficaríamos aqui mais dias e noites. Seria cada coisa uma pregação.
Vou citar alguns tópicos, algumas coisinhas, alguns versículos para chegar onde eu quero. Livro de Romanos, onde Deus quer. Vamos ver do que se trata. No capítulo 1, versículo 16, o subtítulo diz: o assunto da epístola. Diga, o assunto da epístola. Diga, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Aí ele já está dando a diretriz para onde vai o livro de Romanos. Todo o livro. O assunto qualquer, a justiça, ou seja, ele já está dando a entender, não é pelas tuas obras. Diga, é pela fé. A justiça que você precisa, que todos precisam, não vem através de obras, é através da fé. E o que você quer é justiça. E como alcançar essa justiça? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da graça. O Evangelho do Reino da graça. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho da graça, quem conhece, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Poderia dizer do brasileiro, do português, do chileno, qualquer um. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, por fé. Depois ele diz assim no subtítulo: a idolatria, diga, a idolatria e depravação dos homens. Tudo que eu vou ler agora, quando fala idolatria e depravação dos homens, somos nós. Ele vai falar da nossa pessoa e ninguém escapa. Quero que você entenda isso. Tudo que ele vai falar de idolatria e depravação humana está relativos a todos nós, quem está na igreja, toda a humanidade inteira. Por isso que ele fala. E a depravação dos homens seria todos os homens, homem, mulher, tudo, toda a raça, seja ela qual for. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 23: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Isso aqui é todos nós. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, poderia dizer mulheres com mulheres, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erros. Pastor, eu não, Deus me livre, não sei como não. Deus me livre, também não sabe o que é a mulher falando. A verdade, ele está falando que todo homem cometeria qualquer tipo de pecado, até esses. Deu a entender? É isso que ele está dizendo. Que todo homem está debaixo desse pecado, de todos os pecados. Se não cometer isso, talvez comece até coisas piores. Até coisas piores. Quantos da igreja já saíram uma mulher com dois homens, 3 mulheres? E por aí afora vai.
Olha só o que ele vai falar, ele está falando de toda a humanidade, entenda isso. A gente fica, mas ele fala, espantado às vezes com as coisas que acontecem aí, como aconteceu agora e outras mais. Não, irmão, o homem sem Deus é isso aí. Lembra da tua vida sem Deus? O que fazíamos? E se não fazíamos mais? Às vezes alguma coisa, não que nós não fosse melhor, não. Se não faria pior mesmo. Faria pior, cada um sabe da sua vida. Eu sei o que eu já fiz. Coisas que até dá vergonha de falar. Tem coisas que eu nem falo. E olha só o que ele diz, vamos continuar. Entrega os gentios a reprováveis sentimentos. Olha só. E por haver desprezado, 28 ainda, versículo, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, olha lá, Deus que entregou, a uma disposição que é mental reprovável. Olha que disposição mental para o pecado, para praticarem coisas inconvenientes. Isso é todo mundo, cheio de toda injustiça, malícia. Olha lá, você vê que agora também inclui todos: avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso aqui é a humanidade mesmo. Ah, não faz. É a humanidade, irmão. Orgulho, arrogância, soberba, avareza. Veja isso aqui, que olha aí para fora e você vai ver isso. Olha aí, você vai ver isso aqui. E pior ainda do que o que está escrito aqui. Pior ainda. Orgulhosos, arrogantes, soberbos, malicioso, desobediente, rebelde, difamador, desobediente aos pais, sem afeição, sem misericórdia, sem compaixão, prostituições, adultérios, bebidas, alcoolismo, drogas, crack, cocaína, maconha, vai todo tipo de coisa. Aí ele diz, capítulo 2: portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Por isso que não é bom, né? Condenar o outro. Quando você condena o outro, está condenando você mesmo. Ah, mas eu não faz, né? Deus sabe o que você faz, o que você pode fazer. Se ele deixar, faz. Ele conhece o ser humano. Aí ele diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Pois Jesus falou: não julgueis para não seres. Versículo 17: os judeus são indesculpáveis. Se porém tu que tens sobrenome judeu e repousa na lei, te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guias do cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abomina os ídolos e lhe rouba os templos. Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O verdadeiro israelita, 25.
Porque a circuncisão, o que é a circuncisão? Eles faziam um corte no órgão genital masculino, igual a operação Fimose, tirava a pele, chamava circuncisão, para você entender. Ou seja, é a religião que vive de rituais e que não vale nada. Olha lá, vizinho. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgredor da lei. Porque não é judeu, ou seja, não é crente, eu poderia dizer, quem o é exteriormente, nem é circuncisão, ou seja, crente, o que é somente na carne. Porém, judeu ou crente é aquele que é interiormente. Incircuncisão, ou seja, o batismo verdadeiro,